Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Python. Vamos hoje abordar aqui mais uma função integrada em programação funcional, né, que é a função filter. E como o próprio nome sugere, né, ela vai estabelecer uma filtragem, né, um filtro baseado aí em uma função. Vamos entender um pouquinho melhor o que ela vai fazer. Basicamente, ela aplica uma função e essa função geralmente vai retornar então verdadeiro ou falso, ou seja, dada a aplicação dessa função, o retorno dessa função vai ser verdadeiro ou falso. Para os valores, né, que eventualmente, após a aplicação desta função, retornarem um valor verdadeiro, eles são então copiados, né, para a lista de resultado, lista resultante. E aqueles onde o valor foi falso, não. Né? Então, é uma filtragem. Então, só vai passar, né, dada a aplicação de uma função, apenas os valores que forem verdadeiros. Né? Vamos ver, basicamente, como isso pode acontecer em termos de comando, né? Ou seja, como é a aplicação desta função. Então, ela vai também receber uma função, ou nada, né, basicamente, e aí a sequência. E ela vai ter uma sequência de retorno. Essa sequência de retorno, então, se, por exemplo, você não colocar nenhuma função ali, apenas os elementos que forem verdadeiros vão ser, então, transportados para a próxima lista, ou a lista resultante. Então, vamos ver aqui esse primeiro exemplo que é muito instrutivo. Então, eu tenho uma lista aqui, ó, formada por 0, 1, 2, nada, 2 maior que 1 e olá. Muito bem. Os, vamos falar assim, valores que eventualmente retornam um valor verdadeiro, dada a sua observação, serão então transportados. Então, o 0. Lembram que um número, né, ele será verdadeiro se for diferente de 0. Então, 0 é falso. Tudo que for diferente de 0 é verdadeiro. Então, veja, o 0 ele não foi transportado. O 1 e o 2 foram transportados. Né? None ele significa falso, então ele não é também transportado. 2 é maior que 1, então este resultado aqui, primeiro eu observo o resultado, 2 é maior que 1, sim, é verdadeiro, então o verdadeiro passa para lá. Então o que passa para lá é o verdadeiro, né, o resultado desta operação aqui, ok? E olá, ou seja, uma string não vazia, ela é verdadeira, uma string vazia é falsa, ok? Então é basicamente isso que vai acontecer. Agora vamos pegar realmente uma função, né? Vamos aplicar aqui uma função lambda, aonde ela vai observar um valor, e esse valor, se ele for maior que 3, ela retorna então verdadeiro, ok? Então se o valor é maior que 3, ele retorna verdadeiro. Então nessa lista aqui, apenas os elementos 4 e 5 vão ser copiados, os restantes, eles são menores ou iguais a 3, ok? Na próxima, né, eu vou receber uma string, né, e tudo que for maior do que A, né, eu vou então, basicamente, na verdade uma string não, né, vai receber um caractere. Então a string aqui, né, ele é o iterável, ok? Então eu vou observando elemento a elemento. Então todos os elementos que forem maior que A vão ser copiados. Então, por exemplo, o espaço não é maior que A, e o 0 também não é maior que A. O restante, e o exclamação também não é maior que A. Aqui a gente tem que observar o caractere, né? Ou seja, a gente vai lá na tabela ASCII, observa o caractere, esse aqui ele retorna o valor 65, né? Então tudo que for na tabela ASCII, né, superior a 65, ele retorna então para cá, tá bom? Aqui, né, x módulo 2, ou seja, se ele for divisível por 2. Quando ele é divisível por 2, ele retorna 0. Então, todos os valores que não forem divisíveis por 2, ou seja, forem ímpares. Então, aqui, basicamente, dado uma sequência aqui de números, ele vai retornar apenas os valores ímpares. Ok, pessoal? Vamos ver isso aqui na prática. Vamos lá para o PyCharm. Estamos na aula 113. Vamos fechar a 112, abrir a 113. Vamos abrir a 113A. Então, na 113A, vamos aplicar aqui, então, filter, né? Aí ele recebe como primeiro parâmetro uma função. Vamos colocar a última ali, um lambda, que basicamente, ele vai receber um x, e se esse x for módulo 2, ou seja, diferente de 0, né? Basicamente, ele vai retornar aí verdadeiro. E, para tanto, eu vou passar aqui uma lista. Então, a gente pode declarar aqui uma lista de valores. E aqui a gente pode colocar aqui valores 1, 2, 3, 4... 5, 6 e 7, né? Então, e aqui a gente passa a lista para que ele observe. Dado aqui o retorno, então eu vou guardar em ímpares, né? Ele vai retornar os valores ímpares. E depois eu vou mostrar aqui, então, com um print, basicamente, os valores, num list ímpares, ok? Vamos salvar e vamos executar.
E está aqui, né? Apenas os valores ímpares foram então retornados. Ok, pessoal? Então vamos continuar aqui a nossa apresentação. Aqui, olha só, vamos pegar a ideia também, como toda função, né, de manipulação aqui, nesse ambiente, ou nesse módulo de funcional aqui, eu também vou trabalhar com diferentes interáveis, né? Então aqui um dicionário também pode ser interável aqui. Então, por exemplo, como é que eu posso filtrar aqui só os menores de idade, né? Então vamos basicamente fazer isso. Vamos lá para o PyCharm. E essa lista aqui, só para a gente ganhar tempo, ela já existia, se eu não me engano, na aula 12. Tá aqui, ó. Essa lista aqui, então vamos copiar. Vamos abrir aqui, vamos salvar como 13B. E vamos colar aqui, ó. Vamos só apagar as demais aqui para não interferir. Muito bem. Então tá aqui a lista, só vamos alterar aqui os valores, né? Porque senão não vai ter ninguém aqui para resultar. Então 28, 39, aqui então Pedro tem 17 anos, a Maria tem 23 mesmo, e vamos criar mais um aqui, né? É isso. Ctrl C. Ctrl V. Esta última vírgula aqui não há necessidade. Então aqui a gente faz, por exemplo, o Roberto, que tem uma idade de 15 anos. Muito bem, agora sim nós temos uma lista aqui. Então vamos falar aqui, ó, os menores, né? Então os menores de idade, vamos aplicar então filter, uma função lambda, a gente já conhece, então ela vai receber um dicionário, né? Pode ser D aqui, não só para um dicionário, e aqui basicamente, ou uma pessoa, né? Do dicionário, P de pessoa, né? P de pessoa, e essa pessoa, nós vamos pegar então a chave idade. Se for menor que 18, ela vai então ser válida, lista. Muito bem, então aqui, ou seja, só vou copiar para a nova lista, ou seja, para menores ali, os elementos aonde a chave idade, ou seja, o valor da chave idade for menor que 18 anos, tá bom? Basicamente isso que eu estou fazendo aqui. Aqui então, um print list menores. Muito bem, vamos salvar e vamos ver se realmente ele nos traz aqui. Opa, executar anterior. E tá aqui, ó, só os elementos então que foram copiados, só os elementos que eventualmente nós temos aqui a idade menor que 18 anos. Então tá correto. Agora, como é que eu posso retornar, né? Retornar as pessoas que tenham um tamanho, né, de letra e o tamanho de palavra, de nome ali, menor que 5. Então só aquelas pessoas que têm menor que 6, né? Porque ali o José, menor que 5 só retornaria o José. E menor que 6 retornaria o Pedro e a Maria. Vamos fazer isso então, menor que 6, tá? Então qual que retornaria menor que 6? Né? Aí teriam 3 ali, o José, o Pedro e a Maria, tá? Como que eu posso então retornar isso? Vamos ver aqui, ó. Vamos fazer aqui também nomes pequenos, sei lá, nomes, vai receber então uma função filter, vou fazer uma filtragem, por quê? Mesma coisa, lambda, vou receber uma pessoa, e aí eu vou consultar o quê? O tamanho do quê? De P, nome, né? Com chave nome. Então, se o tamanho de Plen for maior que 5, né? Ou menor que então, maior que 5, né? Maior que 5? Não, eu quero menores, né? Então, aqui, ó, que for menor que 6, ou seja, eu vou então fazer a cópia, certo? Então, aqui, filter, isso. E aqui eu passo a lista, ó, a lista de nomes, né? É lista o nome, né? Isso, lista. Muito bem. E aí eu tenho a filtragem. Então, nomes não, né? Print, list, nomes. Então, para a gente ter aqui como retorno apenas a menor, né? Então, José, o Pedro e a Maria, né? Vamos ver se é isso mesmo. Salvar, executar. E tá aqui, ó, José, o Pedro e a Maria, como a gente pretendia, ok? Então vejam que qualquer interável, né, nós podemos então fazê-lo. Vamos agora aqui, por exemplo, calcular com uma função estatística, e é interessante porque a gente vai vendo também como utilizar alguns pacotes, né, que já vêm pré-instalados aqui. Existe um pacote chamado Statistics, né, que vocês já devem ter deduzido, né, vem disponibilizar uma série de funções estatísticas para a gente utilizar. E tem uma função estatística que é o cálculo da média. Então, dado um conjunto de valores, ele retorna a média, ok?
Muito bem, vamos imaginar o seguinte, eu quero filtrar os elementos, todos aqueles que sejam, ou que forem, né, maior que a média. Né? Então, primeiro eu tenho que calcular a média e depois eu aplico a função filtro. Né? Vamos fazer isso aqui, passo a passo. Vamos salvar aqui então, salvar, save as, vamos aqui criar a 113C, fechamos a 113.12 e aqui então, vamos fazer a importação, né? Import statistics, está aqui, ó, statistics, né? E aqui embaixo vamos colocar os dados. Né? Aqui os dados a gente poderia estar importando de um arquivo, né? A gente poderia estar pegando de uma base de informações públicas. Então aqui vamos colocar alguns aqui só para que a gente tenha um conteúdo, né, para ser realmente calculado. 2.4 e 1.6. Pronto, está aqui a nossa base de dados. E agora, né, vamos calcular a média. Então aqui, ó, média vai ser igual a quê? Então vamos utilizar a função estatística chamada min. Min significa média, né? Então lá de estatísticas a gente vai chamar então a função min. Olha. E a gente passa então dados como parâmetro. Então ele vai retornar a média. Média a gente vai guardar em média. Muito bem. Agora eu quero retornar apenas os valores que estão acima da média. Como que eu faço? Então eu aplico o filter, né? Aqui então vamos criar uma função lambda. Aí ele vai receber um valor e esse valor, se x for maior que média. Se x for maior que média, a gente vai retornar. E onde a gente vai observar? Os dados. Muito bem. E aqui então, print list de acima. Vamos salvar e vamos executar. Opa, executamos o anterior. Está aqui. Então, vejam, ele retornou todos os dados que foram acima da média. Mas qual é a nossa média, né? Então aqui a gente pode imprimir, ó, print f média é igual, e aí a gente imprime aqui a média. Salvamos, e agora sim vamos mostrar. Tá aqui, ó. Então a média deu 2.877, né? E o que foi acima da média, então são esses valores aqui, ó, 3.4, 4.5, 3.2 e 5.6, né? Todos os demais estão abaixo da média, tá bom? Então, mais uma aí para vocês incorporarem aí, né? E por último aqui, né, eu posso também fazer, né, a limpeza dos dados utilizando a função filter. Em análise de dados é muito comum nós recebermos, né, um conjunto de informações e, eventualmente, essas informações nem sempre vêm totalmente preenchidas, né? E quando nós recebemos esses dados, antes da gente analisar os dados, nós aplicamos ali um processo de limpeza. Então, eventualmente, né, a gente pode, por exemplo, fazer, né, um tipo de limpeza, que é apenas eliminar os elementos que, porventura, não possuem um determinado campo, ou está vazio, alguma coisa assim. Então, nesse caso aqui, os dados, né, tem algumas posições aqui, olha, que não veio o nome da cidade. Então, com uma aplicação muito simples aqui do filter, inclusive sem realmente passar função alguma, apenas passando nome, o que acontece? Ele vai retornar todos os elementos que são verdadeiros. A gente já viu que uma string vazia retorna como falso, não é isso? Então ele vai retornar todos os nomes das cidades que estão então preenchidos, né? Vamos ver como isso acontece aqui? Vamos lá. Vamos salvar como aqui? Nossa 113D. Então aqui, né, não precisa importar nada, os nossos dados agora vão ser cidades. Então a primeira cidade é vazia. Então aqui a nossa base de dados, ok? Então vamos lá, dados limpos aqui, ó, dados limpos vai receber uma aplicação da função filter, né? Não vamos passar nada, né, no campo de função e vamos passar só os dados, olha. E aqui, então, vamos fazer a impressão print list de dados limpos. Opa! Dados limpos. E faltou fechar um parênteses aqui. Muito bem, salvemos e vamos executar. E tá aqui, ó, apenas, né, aquelas informações que não possuíam, né, espaço em branco que foram, então, copiadas. Então, essa aqui é uma das possíveis aplicações da função filter, tá ok? Então, eu encontro vocês na próxima aula para ver mais uma função integrada. Até mais, tchau!